Olá, ser humano! Seja muito bem-vindo aqui a essa Masterclass das 5 Soft Skills Essenciais. Essa é uma palestra que eu geralmente dou em empresas e dou para alguns alunos meus, em que eu pego as 5 habilidades, que eu acredito que são as habilidades mães, as 5 habilidades mães, e eu destrincho cada uma delas. A ideia aqui é você fazer um diagnóstico de como é que eu estou em cada uma dessas habilidades, e vou te passar algumas ferramentas também para você desenvolver elas. E eu acredito que agora, particularmente, é um dos momentos mais importantes para a gente estar desenvolvendo habilidades tipo soft skills. Porque por mais que a gente esteja num momento de super IA, automação e etc., eu acredito que a demanda por contato humano vai continuar muito grande. Eu uso pode até aumentar, porque as pessoas se sentem mais solitárias. Então as nossas habilidades humanas acabam sendo cada vez mais o nosso diferencial. Tem outra coisa que acaba aparecendo também na era da IA, que é a seguinte: aprender habilidades hard skills, né, habilidades técnicas, está ficando cada vez mais fácil. E aí, por causa disso, o que vai nos diferenciar como profissional mesmo vai ser as nossas soft skills, a forma que a gente interage um com o outro. Eu acredito que boa parte das vezes o gargalo que nos impede de chegar no nosso próximo nível, seja na nossa carreira, seja na nossa empresa, seja se eu quero sair do emprego e ir para um outro emprego, o grande gargalo que impede a gente de dar esses grandes passos, de dar esses grandes saltos, são as nossas habilidades. Geralmente, para eu chegar no próximo nível da minha empresa, tem alguma habilidade que eu não tenho ou que não existe no meu time que eu tenho que desenvolver ou ensinar alguém para que eu consiga chegar nesse próximo nível. Às vezes essa habilidade vai ser vendas, às vezes vai ser algum skill de liderança, às vezes vai ser uma própria inteligência emocional mesmo. O que eu tenho visto aqui com muita frequência nos meus clientes é que o próximo passo para eles geralmente está após o desenvolver de uma habilidade. É sobre essas habilidades que a gente vai falar aqui hoje. Vou te dar um bocado de ferramenta para desenvolver. Dito isso, permita-me apresentar a bendita da pirâmide das soft skills. Aqui dentro tem as 5 habilidades que eu acredito são as habilidades mães dentro das soft skills. Lógico, se a gente for quebrando essas 5 habilidades em outras, a gente vai conseguir encontrar outras coisas. A ideia aqui é eu te mostrando cada uma dessas habilidades. Você vai fazer um autodiagnóstico enquanto eu vou te mostrando essas habilidades. Vou passar alguns exercícios, você vai ver. E depois eu vou te passar um ferramental para desenvolver um pouquinho mais. Pode ser? Show de bola? Podemos dar o start? Então, vamos nessa. Primeira das 5 habilidades, tá? Inteligência emocional. O que é que eu estou chamando de inteligência emocional aqui? É a tua capacidade de entender e gerenciar suas emoções, assim como entender e gerenciar as emoções dos outros também. Olha que interessante. E aí, eu queria que você fizesse um breve exercício aqui. Qual é a pessoa que você conhece, ou mesmo que você não conhece, pode ser um personagem também, que teria uma nota 10 de inteligência emocional? Como é que ela se comporta em momentos de pressão? Ela mantém o humor dela animado o tempo inteiro? Pense um pouquinho sobre essa pessoa. E aí agora, supondo que essa pessoa é uma nota 10 de inteligência emocional, qual é a nota que você se dá? Você consegue gerenciar bem estresse? Você se sente bem no dia a dia? Teu humor flutua muito durante um dia de trabalho? Reflete aí. E enquanto você reflete aí, se você tiver com um caderninho anotando, sugiro que você anote aí inteligência emocional, porque no final desse exercício todo você vai conseguir entender, qual dessas habilidades que eu tenho que priorizar desenvolver. Como é que eu vou fazer para desenvolver uma inteligência emocional, né? Lógico, existe um processo longo e demorado que geralmente envolve muita terapia para a gente estar desenvolvendo uma inteligência emocional, uma mentalidade realmente sólida. Mas eu vou passar para você aqui algumas ferramentas que você pode usar hoje mesmo, tá? Eu vou passar ferramentas que vem lá da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu peguei isso aqui muito do livro Unlimited Power, do Tony Robbins. É um cara que eu gosto muito, vale muito a leitura, tá? Lógico, vou simplificar um bocado aqui essa brincadeira, mas com certeza vai te ajudar com a tua inteligência emocional, né? O PNL, ele vai dizer que as nossas emoções, né, simplificando bastante, as nossas emoções são reações a estímulos, né? O que são esses estímulos? Esses estímulos são coisas que a gente vê, escuta ou sente, toca, né? Estímulos na PNL eles chamam de auditivos, visuais e sinestésicos. Então, eu escutei alguma coisa, aquilo me gera um desconforto. Eu vi alguma coisa legal, eu fiquei feliz. Eu dei uma corrida aqui e aí eu me senti aqui mais na paz, né? Esses tudo são estímulos, né? E esses estímulos vão entrar na nossa cabeça, eles vão passar pelo nosso filtro de crenças, né? O que é que eu acredito, o que é que eu não acredito. E isso vai gerar uma emoção. Essa emoção pode ser boa ou pode ser ruim. Idealmente, a gente quer maximizar, principalmente nos nossos momentos mais ativos, a gente quer maximizar as emoções positivas que a gente está sentindo, né? Se você trabalha feliz, se você atua feliz, a tendência é que você tenha um output melhor também, né? E aí, o que eu quero trazer isso aqui para você aqui agora, desse modelo, né? O nosso sistema de crenças ele é difícil de mudar, ele muda no dia a dia, né? A gente pode ressignificando as coisas, mas nossas crenças são basicamente hábitos. Se eu tenho uma crença de que se eu gaguejar ou falar em público vai dar tudo errado, vai ser o fim do mundo, eu vou ser expulso da tribo, então provavelmente toda vez que você tiver um estímulo que é olha só, João, você vai falar em público,
muito provavelmente você vai ficar aí com aquele frio na barriga, com aquela sensação ruim, com aquela sensação de medo, de luta ou fuga, né? E como é que você possa racionalizar e entender que, não, pô, realmente falar em público, se eu errar em falar em público, o que é que vai acontecer de pior? O que é que pode realmente acontecer? Você parar para pensar, tudo bem você gaguejar, não tem problema. Ó, gaguejei agora, produção. É quase como se o sistema de crenças fosse um óculos que a gente usa para enxergar o mundo, né? Às vezes o óculos está desregulado e a gente tem algumas crenças que não representam de fato a realidade. Nossos sistemas de crenças, às vezes eles nos ajudam, né? Por exemplo, uma crença de que você vai conseguir vencer qualquer desafio que você enfrente é uma crença muito positiva. Mas uma crença, por exemplo, de eu sou tímido, provavelmente não vai te ajudar tanto assim. Essas crenças são difíceis de mudar, né? No final das contas, é como se as crenças elas fossem um óculos que muitas vezes está mal regulado, né? Que você não está enxergando no mundo direito por aquele óculos. E elas não são simples de mudar, elas mudam no dia a dia. Mas eu quero passar para você aqui uma ferramenta que vai te ajudar a mudar o seu estado emocional, te colocar num estado mais positivo, e mesmo que você tenha crenças ainda que são disfuncionais, né? Dito isso, super recomendo fazer terapia, das coisas que mais me ajudou com o meu sistema de crenças, e continuo fazendo toda semana aí, tão forte. Um beijo, Karina. Vamos lá. Qual é a ferramenta que eu quero trazer para vocês, né? Você teve uma notícia, aconteceu alguma coisa, uma briga com a namorada, uma interação ruim com o cliente, uma discussão com um familiar teu, e aí quando acontece esse estímulo aqui, você passa pelo seu sistema de crenças, você se sente mal, se sente com raiva, se sente triste, se sente ansioso, não sei se eu vou alcançar essa meta, se eu não vou. E aí qual é o caminho que você pode fazer, né? Se os estímulos, eles são gatilhos para emoções, se você colocar um outro estímulo aqui por cima, né? Eu brinco fazer essa volta aqui, colocar um outro estímulo, você vai poder ativar uma outra emoção sua. Então, por mais que tenha acontecido uma coisa, te deixou numa emoção ruim, como é que eu faço para voltar para o meu estado basal, meu estado emocional padrão ali? Aí daqui você coloca um outro estímulo por cima, e esse estímulo vai fazer com que você retorne ao seu estado basal. E que estímulos são esses? Que história é essa, Gabriel? Eu gosto muito de pensar do seguinte, né? Que é uma das ideias mais fortes lá do Tony Robbins. Estímulos diferentes vão ter impactos diferentes nas pessoas. Então, por exemplo, tem uma música que eu escuto que pode ter um efeito muito forte para mim, mas que não tem nada a ver para você. Por exemplo, uma das minhas músicas que eu uso contra a minha ansiedade é a música número 41, é do Dave Matthews Band. Uma música sensacional, mas para mim ela tem muito significado, para você não tem. E aí qual é a ideia? Eu gosto muito de pensar em mapear quais são os estímulos, quais são as coisas que a gente escuta, que a gente vê, que a gente pensa, que nos colocam em um estado emocional muito positivo. Se você consegue mapear bem quais são esses medidos desses estímulos, quando alguma coisa acontece, você pode ativar aquele estímulo de novo, ativar aquele gatilho de novo, e quase como se você fosse fazer um gatilho, uma âncora, para te trazer de volta para a realidade, tipo, trazer de volta para um estado emocional positivo. E aí, deixa eu te dar algumas ideias de como é que você pode fazer para mapear esses estímulos. São 3 tipos de estímulo, né? Auditivo, visual e sinestésico. Os estímulos auditivos quais são? De modo geral, o mais tradicional é música. Né? Você já viu provavelmente aquelas cenas de Cristiano Ronaldo antes do jogo, o Messi antes do jogo. Ele vai lá, senta lá, coloca a musiquinha dele, tem um momento de concentração para ele achar aquele estado emocional específico. E lógico que não é qualquer música, provavelmente ele tem uma playlist específica, tem algumas músicas específicas. E aí eu te pergunto, quais são as músicas que para você te ativam um estado emocional muito legal? E aí a ideia aqui é de fato ritualizar e instrumentalizar isso. Eu tenho literalmente uma playlist, que é a minha playlist de gestão emocional. Que, se eu estou um pouquinho mais cansado, tá chegando no final do dia, ali eu preciso dar um gás maior, vou lá, coloco aquela música, opa, fiquei grandão, voltei pro jogo aqui. Aí se eu tô ansioso, muito pensamento na cabeça, aquela doideira, aí eu tenho uma outra música que vai me relaxar, beleza? Outra coisa que você pode ter são frases ou mantras, né? Mas são as frases que quando você fala na sua cabeça, elas te acalmam, elas te lembram. Pode ser uma frase com significado, pode ser uma frase de um filme, tá? No contexto de estímulos visuais, tem 2 coisas interessantes pra gente pensar aqui, ó. Primeira, vou fazer um breve exercício com vocês. Se você estiver em condição, por favor, não faça isso se você estiver dirigindo. Se você tiver em condição aí de fechar o olho rapidinho e lembrar de um momento, um local, uma memória nessas últimas 2 semanas aí que foi muito gostoso, muito agradável. Foi um momento com teus amigos, com teus familiares, com as pessoas que são importantes para você. Lembra desse momento. Volta para esse momento em primeira pessoa. Tenta se conectar com as sensações desse momento. Aonde que você sentia essas sensações? Era no seu peito? Era no seu estômago? Era uma gargalhada? Com quem que você estava? Qual era a sensação física de sentir aquelas emoções que você estava sentindo? Aí eu te convido a voltar aqui, de novo, para a vida real,
muito provavelmente você está se sentindo pelo menos um pouquinho melhor, um pouquinho mais próximo daquela emoção que você estava sentindo lá atrás. Isso é um negócio que eu gosto bastante, né? Muito doido porque são cenas na nossa cabeça, né? São memórias, mas elas têm o poder de nos colocar em algum local específico. E lógico, a gente fez um exercício aqui de 2 semanas para trás. A gente podia pegar e pensar, pô, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, quais foram aqueles momentos especiais da sua vida que te deixam muito feliz de lembrar deles? Quais são aqueles momentos quentinhos? Tá, o que mais de estímulo visual, tá? Eu gosto muito da ideia das cenas, cenas de filme mesmo, porque as cenas de filmes que a gente gosta têm impacto emocional real na gente. Então eu gosto muito de pensar o seguinte, espero que você tenha assistido Os Vingadores. E aí, lembra daquela cena no final, que tá lá, chega o Capitão América, todos os benditos dos super-heróis deles aqui do lado, aqui, aí ele pega aqui o escudo, e aí aqui o Mjolnir, aí vem aquela câmera perto dele, e tal, e aí todos os Vingadores aqui, e aí ele fala baixinho, Avengers, Assemble. E vem a música. Pa, pa, para, pa, 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 pa. Produção, acho melhor colocar a cena mesmo aqui, tá? Pra evitar colocar esses meus movimentos aqui. Beleza? Alright. Avengers! Assemble. Do Vingadores, espero que você tenha se conectado com esse exemplo, mas coisas que não aconteceram podem nos colocar em determinados estados emocionais também, né? Tem gente que visualiza o futuro, visualiza coisas acontecendo, visualiza onde você quer chegar. Isso tudo pode te colocar em outro estado emocional. Você pode mapear aí como um dos estímulos legais que te coloca em um estado emocional maneiro, beleza? Além disso, você tem os kinestésicos, né? Os kinestésicos mais tradicionais seria meditação, atividade física, se mexer, fazer uns polichinelo. E por último, esse aqui eu gosto muito, tá? É o breathwork. Não vou entrar em muitos detalhes, mas, cara, eu posso fazer um outro. Eu tenho outro vídeo aqui no canal, inclusive, aqui marcado. O que é o breathwork? São exercícios de respiração ativa, geralmente um pouco mais intensos, não são só aqueles que vão basicamente dar um reset na sua cabeça. Tem alguns com apneia, tem alguns com respiração circular. Que é muito bom disso é o Cadu Cassal, recomendo muito você seguir ele. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre o método Wim Hof, que é o que eu mais gosto, praticamente, que eu mais uso no meu dia a dia. Isso aqui dá um reset na cabeça, que é um negócio sensacional. Super recomendo dar uma olhadinha nesse. Dito isso aqui que eu queria trazer para vocês de inteligência emocional. Qual foi a nota que vocês deu de inteligência emocional de 0 a 10? Será que alguma dessas ferramentas aqui, fazer esse mapeamento aqui, pode te ajudar? Vamos lá, vamos seguir em frente então. Qual é a próxima das 5 soft skills essenciais? A bendita, a famigerada da comunicação, a tua capacidade de compartilhar suas ideias. Se primeiro você precisa de inteligência emocional para estar num estado emocional maneiro, estável, você precisa depois da comunicação para compartilhar o que você está pensando. E você não vai conseguir liderar ninguém em nenhum momento, o nome daqui do bendito do canal é Lidera, você não vai conseguir liderar ninguém em nenhum momento se você não tiver suas habilidades de comunicação em dia. Para a gente começar esse trechinho de comunicação, primeiro exercício. Quem é aquela pessoa que é nota 10 de comunicação para você? Quem é que é referência para você? Pensa aí. Quais são as características dessa pessoa? Como é que ela fala? Como é que ela anda? Qual é o tom de voz dela? Ela é assertiva? Ela é mais calma? Ela é mais pacífica? Ela é mais quente? Pense aí nessa pessoa. Se tiver com um caderninho, anota aí. Pensando nisso, qual é a nota que você se dá? Aí compara aí, né? De inteligência emocional, comunicação, se você escolher uma dessas habilidades aí, qual será que seria priorizar? Né? Pensando nisso aí, quero te passar mais uma outra ferramenta diagnóstica aqui de comunicação, tá? Que é uma matriz, que é a matriz da marca pessoal. Cara, eu gosto muito dessa matriz aqui. É uma matriz que eu aprendi lá em Nova York, que está no treinamento de marca pessoal. Eu fiz lá, quando eu trabalhava lá. Vamos lá. Nesse modelo tem 2 características na tua marca pessoal. Uma delas é o calor. E o outro é a tua força. O que eu quero dizer com isso? Calor é a tua capacidade de conexão genuína e rápida com as pessoas. Não, você chegou aqui no jantar, no almoço, e aí se conectou com todo mundo, teve uma facilidade grande de todo mundo gostar de você gostar de todo mundo, você se dá bem com pessoas. É quase que um carisma ali, né? As pessoas chegam perto de você e falam, eu quero ser amigo do Gabriel. Tá, beleza.
E o que é a força? A força é a tua capacidade de demonstração de competência. É tipo, pô, cheguei numa reunião aqui, botei moral. A galera chegou e falou, pô, o Gabriel é diferenciado. Pô, esse cara aqui, ele sabe o que ele tá falando. E olha que coisa interessante, né? Porque essas forças são quase opostas, é quase um yin yang aqui, né, nessa brincadeira. Mas se você for parar para pensar, ninguém quer estar aqui. Esse negócio de você estar com calor baixo, força baixa, ninguém quer. A maioria das pessoas, ou ela vai ter uma tranquilidade, uma facilidade natural de demonstrar força, ou ela vai ter uma facilidade natural de demonstrar calor. Mas dificilmente você consegue ver o cara que está aqui nos dois, que é maximizar os dois. Lógico, geralmente quando você demonstra um pouco mais de força, você vai demonstrar um pouquinho menos de calor. E vice-versa. Mas a maioria das pessoas não tem acesso, capacidade de demonstrar muita força e demonstrar muito calor. Quando eu estou falando de demonstrar muita força, não estou falando de você ser chato, você gritar, não é isso. É sobre demonstrar autoridade, demonstrar competência. E calor não é sobre você ser bonzinho, não sei o quê, não, é sobre carisma, sobre presença, é sobre estar lá. É sobre as pessoas falarem, pô, esse cara aqui é brother, eu me conecto com essa pessoa aqui. E aí eu te pergunto, se você fosse se colocar aí nessa bendita dessa matriz aqui, o que é que você tem mais dificuldade? O que é que você tem mais facilidade? Qual é a nota que você daria? Eu mesmo, sendo transparente com vocês, eu sou um cara muito mais do calor do que da força. Eu me colocaria mais ou menos aqui assim, ó. Onde é que você tá? Isso aqui dá uma clareza absurda, porque você começa a ver, então eu posso me desenvolver mais assim, ou mais assado. É isso aqui que eu tenho que fazer numa sala de reunião, por exemplo. E aí, vou te passar rapidamente 2 ferramentinhas aqui para você desenvolver seu calor e desenvolver sua força, tá? O que você pode fazer para desenvolver seu calor? É uma ferramenta muito usada no contexto comercial. Se você é comercial e que está me assistindo, vende alguma coisa, provavelmente você já escutou essa palavra, que é rapport. O que é o tal do rapport? Rapport é a tua capacidade de conexão rápida com as pessoas. É uma série de ferramentas usadas muito no comercial para aumentar esse teu carisma automático, essa sua capacidade de conexão. E em linhas gerais, o que é que o rapport diz? O rapport diz que as pessoas tendem a se conectar com você, ou por serem parecidas com você, ou porque elas admiram você. Então, minha provocação que eu faço para você é como é que no começo de toda interação você encontra pontos em comum entre você e aquela pessoa. Quanto mais pontos em comum você identifica num bate-papo, mais a pessoa entende, nós somos parecidos, logo essa pessoa não vai me matar. Né? Lógico, eu posso me aprofundar um bocado aqui, dá para falar 1 hora só de rapport. Mas a grande sacada, como é que eu faço para essa pessoa perceber que a gente não é tão diferente assim? E aí eu vou te dar uma dica aí, especialmente se você faz muitas reuniões, tanto online quanto presencial, né? Tinha um professor de vendas meu, o primeiro cara que me ensinou sobre rapport, esse cara era um dos melhores professores da University of Miami. O que é que ele falava? Gabriel, nunca faça a reunião no seu escritório, sempre vá para o escritório do cliente para fazer a reunião. Que história é essa? Lógico, isso não é uma regra absoluta, mas tem uma linha de verdade muito legal por trás disso, que é quando você chega no escritório de um cliente, você tem uma facilidade muito maior de achar pontos de conexão. Você vê um quadro da família dele, você vê que de repente você tem filho, o cliente tem filho também, você já se conecta em torno daquilo. Você vê um quadro de um time na parede, é o mesmo time que você torce. Você vê alguma coisa, tipo, você tem substância para fazer esse rapport e fazer essa conexão, fazer vocês se sentirem que são mais próximos e gerar esse calor maior, né? Uma outra dica muito legal de rapport, super simples, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. Eu estou olhando aqui para minha câmera aqui, tá? Se você olhar aqui no bendito do meu background, que esse background é muito parecido com o ângulo que eu uso para fazer reuniões com as pessoas, você vê que eu boto propositalmente meu violão aqui. Por que eu boto meu violão aqui? Porque se alguém toca violão também e entrar na minha reunião aqui comigo, ele vai ver o violão e vai comentar. E eu deixo o teclado aqui também. Não é sempre que dá para ver, mas sempre gera algum tipo de conexão. Se a pessoa que entrou para fazer uma reunião comigo, ela é músico também, ela toca também, ela se conecta automaticamente. Tá? Então, isso aqui é estratégia, no grego, estratégia. Próximo, força. Tá, como é que eu faço para demonstrar força, então? O que acontece? Força é meio polêmico, né? Você pega, tipo, por exemplo, Thomas Shelby da vida. Eu poderia chegar aqui, eu já fiz no passado, se você quiser pode dar uma olhada nessa série, eu fiz uns cortes analisando a comunicação do Thomas Shelby. E tem algumas coisas ali que são práticas pro dia a dia, tem coisas que não são. E não é só você chegar e agir que nem um fucking Peaky Blinders, que as coisas vão fluir para você e você vai demonstrar uma competência e uma autoridade absurda. Isso não obrigatoriamente é verdade. Provavelmente você chegar falando que nem o Thomas Shelby, hey Arthur, Peaky fucking Blinders, blinder, fucking Peaky Blinders. Você chegar lá falando que nem o Thomas Shelby não obrigatoriamente vai te gerar mais competência ou mais força. Da mesma forma, se você pega alguns livros que falam sobre poder, tipo The 48 Laws of Power, né, as 48 leis do poder,
Cara, é um livro super maquiavélico, irmão. É um livro que vai falar, tem regra, essas regras lá são todas erradas, toda zoada. Você tem umas regras lá que é tipo, delegue o trabalho para os outros e tome todo o crédito, né? Finja ser amigo deles até chegar a hora de você tomar o poder. Tem umas regras nessa pegada, não tem nada a ver. Então é difícil você encontrar ferramentas boas, interessantes, humanas de você demonstrar mais competência. Qual é uma das que eu mais gosto, tá? É a seguinte: é o mapeamento de histórias. O que eu quero dizer histórias, né? Quando você chega e conta uma história interessante de um grande resultado que você teve, quando você conta essa história de uma forma desapegada, tranquila, né? Uma coisa é eu chegar aqui, veja bem, sabia que eu aprendi essa matriz aqui? É porque na realidade, veja bem, João, eu aprendi essa matriz aqui em Nova York e realmente você sabe como é que é, porque eu sou foda mesmo, né? E outra coisa, eu chego aqui, tô falando na moral, de boa, de uma oportunidade que eu tive de aprender um negócio maneiro que eu tô compartilhando com você agora. Então, se você mapeia as suas histórias e conta as suas histórias de uma forma desapegada, de uma forma tranquila, você tende a gerar uma autoridade muito maior. E quando eu falo aqui, especialmente histórias que têm a ver com resultados, né? Quais foram os grandes resultados que você fez na sua vida? Quais foram os grandes projetos que você fez? E aí eu te recomendo muito sentar e escrever mesmo, teve esse projeto que eu fiz aqui, mesmo que seja às vezes na faculdade, ou antes até no ensino médio, quais são os projetos que você fez? E se você não fez tantos projetos assim, quais projetos você pode começar a fazer? Né? Porque quando a gente mapeia isso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está tirando da nossa memória de longo prazo e trazendo da memória de curto prazo. Então quando eu vou trocar ideia com um cliente aqui, as histórias vêm. Cliente, muito interessante você me trouxe essa situação aqui, porque eu ajudei um outro cliente aqui ano passado a resolver um problema muito parecido. Você demonstra competência, você demonstra que está num contexto que você sabe das coisas. Então, esse mapeamento das histórias, para mim, é muito importante. Muito, 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 muito importante. Não só mapear, mas contar as histórias, né? Falar de como as coisas aconteceram. Não ter medo de demonstrar os seus resultados. A maioria das vezes a gente tem medo de, não, mas eu vou me achar, mas eu não quero me amostrar, mas não sei o quê. Cara, tem que falar dos resultados, tem que falar das coisas legais que você fez. Beleza? Então, me digam aí nos comentários o que vocês já sabem desse ferramental aqui. Já falamos um bocado. Se você está gostando dessa brincadeira aqui, está sendo útil para você esse vídeo, se inscreve no canal. Eu estou voltando a produzir conteúdo agora. Vai ser muito bom ter você comigo aqui nessa jornada, tá? Dá um like aí também, que esse conteúdo aqui, é maravilhoso. Eu adoro isso aqui. Essas palestras aqui, quando a galera sabe, uau, que coisa maneira. Vamos lá, seguindo em frente. Esse próximo andar aqui da nossa pirâmide de soft skills, ele é um andar um pouco mais curioso. Que eu digo que tem duas skills aqui dentro, elas são quase inimigas, né? São a produtividade e a criatividade. E é muito interessante o negócio de pensar que são duas divertidamente assim na nossa cabeça, sabe? Fica aquele negócio, não sei o que, olha quantas ideias, quantas coisas legais você pode fazer, olha só, mais coisas, mais coisas, mais coisas. E do outro lado você tem aqui um outro pessoa com a cabeça um pouquinho mais séria assim e tal. Não, deixa ter essas ideias todas aí, que tá doido, vamos fazer aqui, ação. Então, são quase duas habilidades que são quase que divergentes, assim. Então eu boto elas no meu andar porque a gente tem que saber equilibrar elas, né? Tem que saber equilibrar essas duas coisas na nossa cabeça. Em criatividade aqui, e eu não tô falando só da nossa capacidade de criar, e desenhar, e ser artista, não. Aqui entra um bocado de coisa nessa brincadeira dessa criatividade. Eu gosto de colocar aqui dentro pensamento analítico, gosto de colocar aqui dentro capacidade de ideação de soluções, tá? E começando por produtividade, né? O que é uma pessoa com produtividade nota 10 para você? Eu imagino que seja uma pessoa que é metódica, que tem organização do seu tempo, tem uma agenda, sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer, tem metas bem estabelecidas. Quem é essa pessoa na sua cabeça? Qual é a nota 10 aí? Qual é a nota que você se dá em produtividade? E aí, qual é a ferramenta? Lógico, eu poderia falar de 250 milhões de coisas aqui, mas a que eu mais gosto de produtividade, a ferramenta que eu mais gosto, é a seguinte. É a teoria do flow. Qual é a pegada da teoria do flow? O flow é esse estado mental de tomar uma decisão otimizado. É um estado mental em que você parece que se torna um com a atividade que você está fazendo. Tipo, o tempo passa muito mais rápido, você tem uma capacidade melhor de executar o que você está executando e você se sente muito bem, você se sente muito leve. É quando um atleta está fazendo aquela atividade física que ele é muito bom. É quando, às vezes você está fazendo uma prova e você estudou bem para a prova e o tempo que você tem hábito para fazer a prova é exatamente o tempo que você precisa. A prova vai num instante. É aquela reunião com o cliente que aquilo ali flui muito bem. É um estado mental. Você provavelmente já passou por essa situação. Quando você vai escrever alguma coisa e flui que só.
artistas, músicos, um músico quando está interpretando lá, que nem naquele filme Soul da Disney, quando ele está no momento lá de criação dele ou de performance dele, ele está completamente conectado com a tarefa. E ele está nesse estado meio mágico, quase lúdico, de conexão astral com tudo que há. É uma maluquice. E o que é que eu gosto muito dessa ideia do estado de flow, né? Quem trouxe essa teoria é o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um filósofo húngaro lá nos anos 90. Ele desenvolveu essa tese. E ele entendeu que tem alguns contextos que propiciam esse estado de flow. E eu queria te passar aqui um pouquinho do que ele traz, que é esse gráficozinho do flow, tá? O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que tem duas características que você tem que equilibrar para conseguir alcançar esse estado de flow, que é o nível de desafio da tarefa que você vai fazer e o teu nível de habilidade em fazer aquela tarefa. Eu quero fazer um breve exercício aqui com você, tá? Se você vai fazer uma tarefa, vamos dizer que você está bem aqui, ó. O Joãozinho está bem aqui. Você vai fazer uma atividade. Vou ter que mexer no Excel aqui, vou ter que escrever um e-mail, vou ter que responder esse cliente que eu sempre respondo. Você vai fazer uma habilidade, você é muito bom nela. Toda vez que você faz, você vence aquela atividade. E não há nada de novo. É uma atividade que você fez várias vezes. Como é que você vai se sentir em relação àquela atividade? Se o nível de habilidade é muito alto e o nível de desafio, o nível de dificuldade daquela atividade é muito baixo. Bem, provavelmente, a palavra que você está me dando aí, tédio. Provavelmente você sente tédio. E se eu for para o outro lado? Se eu for para uma atividade que eu nunca fiz, vem aqui. Né? Uma atividade que eu nunca fiz, que eu tenho um nível de habilidade baixíssimo, vamos dizer que você vai ter que montar um dashboard no Excel do zero, você nunca mexeu numa planilha. Então você vai ter que tocar um projeto super difícil, enorme, que você nunca mexeu antes. Como é que você se sente? A maioria das pessoas, quando eu faço exercício aqui, vão falar o seguinte: ansioso, nervoso. Então, Gabriel, como é que eu faço para ativar esse bendito desse estado de flow? O Mihaly, ele entendeu que o estado de flow ele acontece nesse espaço aqui, ó, que ele chama do canal do flow, que é quando o nível de habilidade e o nível de desafio de uma tarefa são mais ou menos aproximados. Ele diz até que o nível de desafio da tarefa ele tem que ser 4% maior do que a habilidade. O que isso quer dizer? Você tem que dar um friozinho na barriga ali. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que vou. E olha que coisa interessante. Então, o nível de habilidade para fazer alguma coisa em um dia específico é tecnicamente fixo, no sentido de tipo, pô, hoje eu tenho o meu nível de Excel é X. Amanhã pode ser que seja X.5, X mais 1. Mas hoje, no momento que eu estou me predispondo a fazer essa atividade, o nível é X. Naquele momento exato do fazer da tarefa, eu não consigo mudar muito meu nível de habilidade. Mas o nível de desafio pode ser alterado. Como é que você faz para mudar o nível de desafio? Se você pega uma tarefa muito difícil e quebra ela em pedacinhos pequenos, a percepção de desafio diminui. Se você pega uma tarefa muito fácil e limita o tempo hábil para fazer, a percepção de desafio aumenta. Então, para você conseguir encontrar esse estado de flow no dia a dia, é muito sobre como é que eu faço para mexer na percepção de desafio das tarefas que eu vou fazer, para que na minha cabeça eu não fique nem ansioso nem com tédio. Se eu vou fazer uma atividade e eu sinto que eu estou ansioso, ou então ela pode estar parecendo um pouco difícil demais para mim. Como é que eu posso fazer aqui para tornar essa tarefa, pelo menos me dar a percepção de que essa tarefa ela é mais simples? Será que eu posso quebrar ela em pedacinhos maiores? Se eu vou fazer uma tarefa e vem aquela coisa, ai, não acredito que eu vou fazer isso. Se eu me colocar um desafio aqui, vou tentar terminar essa tarefa em tanto tempo. Pô, essa tarefa vai entregar na sexta, vou tentar entregar na quarta. Isso tecnicamente vai te facilitar esse estado de flow. Beleza? Vamos lá para a próxima etapa, que é a criatividade. Vamos lá, exercíciozinho de novo. Quem é a pessoa que você considera mais criativa aí na tua cabeça? Pensa aí a respeito disso. E qual é a nota que você se dá? Isso aqui é uma skill que você tem que priorizar? Uma habilidade que você tem que priorizar? Não sei, você que me diz. E lógico, criatividade aqui não é só ser artista, né? É pensamento analítico, é resolução de problemas, é ideação de ideias, é ideação de soluções. E qual é a grande ferramenta que eu gosto de trazer aqui para a criatividade, tá? Tem uma ideia que eu gosto muito, isso aqui é mais simples, que é a teoria do remix. A teoria do remix diz o seguinte: tudo que a gente pensa é remixado. A gente dificilmente vai imaginar alguma coisa que é completamente do zero. Se eu te pedir para fechar o olho aí e imaginar a medida de uma árvore, imagina a medida da árvore. Essa árvore é a árvore mais bonita que você já viu. Imagina uma árvore, espero que você tenha imaginado a medida da árvore. Essa árvore que você imaginou, ela provavelmente não veio do zero.
você usou referências de outras árvores que você tinha na tua cabeça e construiu essa árvore aí na sua cabeça. Olha que legal. Da mesma forma, qualquer solução que você vai pensar, seja num projeto que você tem que fazer no seu trabalho, na tua empresa, independente do contexto, ele vai ser um remix de outras coisas que você já fez, de outras coisas que você já consumiu. O Murilo Gun, inclusive, que lá em 2020 era um dos grandes especialistas de criatividade, ele falava, leia Capricho, leia Capricho. Revista Capricho, leia, leia. Por quê? Porque é repertório. Então, a teoria do remix nos provoca a fazer duas coisas. A primeira delas é desapegar do medo da cópia. Tudo que a gente vai fazer, querendo ou não, vai usar referências de outros artistas, de outras coisas que a gente consumiu. Uma coisa que aconteceu comigo na minha adolescência, né? Eu sou músico, né? Eu fazia uns 14, 15 anos assim. Eu não vou escutar tanto Foo Fighters, sim, porque se eu escutar Foo Fighters, as músicas que eu escrever vão ficar parecendo do Foo Fighters. Não tem muito pra onde fugir, porque se eu gosto de Foo Fighters, minhas músicas vão acabar tendo algum elemento deles ali. São coisas que eu gosto numa música. Então, é normal, é natural a gente pegar esses elementos. Lógico, não é pra gente plagiar, a gente fazer exatamente igual. Mas é muito importante se abrir a usar referências, usar elementos de outras coisas quando a gente for pensar em uma ideia, em uma solução. Então a teoria do remix, ela no fundo nos convida a desapegar desse medo de copiar as coisas. Mas vai ficar igual do fulaninho. Muito provavelmente não vai, porque tudo que você vai fazer é uma combinação única de todas as referências que você tem na sua cabeça. Então um conteúdo que você consumiu, outra pessoa não consumiu. E o que você vai fazer é algo único para você. Além disso, a teoria do remix nos provoca a fazer uma outra coisa também, que é a ampliar nosso repertório aleatório. Consumir mais coisas avulsas, coisas estranhas, eu diria, porque a nossa capacidade de ideação de coisas novas vem muito da mistura das coisas que a gente tem para misturar. Né? O Murilo Gun mesmo fala que o nome melhor que a criatividade é recombinatividade, a nossa capacidade de misturar as coisas. Tá bem, ok. Então, se eu tenho coisas diferentes na minha cabeça, eu tenho uma capacidade de criação muito maior. E com isso aqui, estamos chegando ao final da nossa aula. Ok. E aí a gente chega para a última, e que, creio eu, mais importante de todas as habilidades, que é a liderança. É o que me trouxe até aqui, é gostar desse tema que me fez começar a liderar, né? E a nossa capacidade de liderança, para a gente finalizar, trazer uma breve ferramenta aqui. Lógico, tem um mundo de coisas que a gente pode falar sobre liderança, mas independente da posição que você está hoje, pode ser que hoje você seja um diretor de uma multinacional, você tenha a sua própria empresa, ou você seja um analista, ou esteja numa faculdade. Independente da posição que você tem hoje, você vai ter dois níveis de liderança ali, né? A formal, que vem de uma posição, de uma autoridade que você tem natural por causa do local que você está, e a informal. A liderança informal é aquela liderança que você tem independente do seu cargo, que você tem por causa da influência que você tem em torno das outras pessoas. E no mundo corporativo hoje é extremamente importante você ter liderança informal. E eu ouso dizer que a liderança informal, que é a liderança que não depende de um cargo, ela é mais importante do que a própria liderança formal. As pessoas acabam te acompanhando, fazendo o que tem que ser feito, com de fato comprometimento, carinho, esmero para fazer o que tem que ser feito, quando elas te admiram e elas acreditam que o que você está pedindo elas para fazer é o melhor, não só para ela, mas para todo o contexto, para todo o ecossistema. E aí eu te pergunto, hoje você depende demais da liderança formal ou você tem uma capacidade de geração de liderança informal também? E aí, qual é a grande sacada para mim, para você demonstrar, você crescer essa liderança informal? Para mim, a palavra mágica é responsabilidade. É independente de você ser o líder ou não, você se sentir responsável pelos resultados daquele grupo. É você se sentir responsável pelo bem-estar dos membros daquele grupo. É você se sentir, de fato, responsável pelo todo. Quando você chega em qualquer projeto atuando dessa forma, apesar de não ser o líder, o dono, eu me sinto responsável por fazer com que isso aqui aconteça, você tende a demonstrar uma liderança informal muito maior. Né? O próprio Homem-Aranha lá falava que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas eu gosto de pensar que o oposto também é verdade. Com grandes responsabilidades vem grandes poderes. Se você assume responsabilidade, você se coloca como responsável por fazer aquilo ali acontecer, a tendência é que você seja visto como um líder, por mais que de forma informal. Beleza? Essa aqui é a bendita da Masterclass das 5 soft skills essenciais. Toda vez que eu dou ela sai um pouquinho diferente, né? Às vezes eu coloco um pouco mais de material, um pouquinho mais de outro, mas a ideia é essa, e eu te convido a, nesse momento todo que você passou aqui, pensar, tá, quais dessas habilidades eu tenho que priorizar, desenvolver na minha vida? Qual dessas habilidades aqui está sendo um gargalo para mim para eu dar o próximo passo da minha carreira ou na minha empresa? Beleza? E, lógico, se você
quer trabalhar comigo, achou legal essa brincadeira aqui, quer se aprofundar nessas habilidades e desenvolvê-las de uma vez por todas, eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Next, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive esse link ele vai dar direto no WhatsApp, inclusive não sei quanto tempo que eu vou deixar dessa forma, mas hoje, que o canal tá pequeno aqui, eu vou deixar o link da direto no WhatsApp. Se você tiver interesse em trabalhar comigo, de realmente sentar e desenvolver essas habilidades, fazer uma mentoria individual comigo, cara, me chama aqui no WhatsApp, a gente troca uma ideia, vai ser um prazer enorme de servir. Eu espero que genuinamente esses insights, essas ideias que eu tenho trazido aqui tenham te ajudado. Compartilha esse vídeo aí, se inscreve no canal, essa parada toda aí de YouTube. E agora aquele momento do vídeo que o YouTube vai estar te mandando aqui para algum outro vídeo que eu acho interessante, recomendo fortemente o vídeo do Breathwork. E vamos que vamos. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, vamos trocando ideia. Uma das coisas que eu quero com esse canal, agora que eu estou voltando no YouTube, é ter uma construção de relacionamento com a audiência. Então, se quiser, comenta aqui embaixo, me acompanha lá no Instagram, Gabriel.lidera, pode me mandar mensagem lá à vontade, o que eu quero aqui é gerar valor. E se você tiver vontade de trabalhar um a um comigo, pode me chamar também que a gente trabalha. Beleza? Um grande abraço e vamos que vamos.